Bom dia, está começando mais uma edição do AgroNews. Hoje iremos falar sobre a cultura do feijão e no segundo bloco acompanhar uma pesquisa com o pesquisador Alisson Chiorato do Instituto Agronômico de Campinas. O feijão está presente na alimentação dos brasileiros e é um dos alimentos mais consumidos do país. E ele é fonte de vitaminas, fibras, proteínas e minerais. O feijoeiro desenvolve-se melhor entre 18 e 24 graus Celsius. Temperaturas altas podem causar quedas de flores e reduzir a formação de vagens, enquanto temperaturas baixas atrasam o crescimento e afetam os grãos. A água é essencial, principalmente na germinação, florescimento e enchimento de grãos. A falta de água reduz a produtividade e o excesso de chuva favorece doenças, dificulta a colheita e prejudica a qualidade dos grãos. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de feijão. Os estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia destacam-se entre os principais produtores da cultura, contribuindo significativamente para o abastecimento nacional. A cultura é cultivada em todas as regiões do país, envolvendo desde pequenos agricultores familiares até médios e grandes produtores rurais. Essa ampla distribuição contribui para as gerações de emprego e renda em diferentes municípios brasileiros. E quando falamos de feijão, muita gente pensa imediatamente no tradicional feijão carioca. E não é por acaso. Ele é o tipo mais consumido no Brasil e tem forte presença na alimentação diária, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e na parte do Nordeste. Em segundo lugar, aparece o feijão preto, muito consumido na região Sul e também bastante presente em parte da região Sudeste, especialmente associado a pratos tradicionais como a feijoada. Mas a diversidade do feijão brasileiro vai além desses dois tipos. Também existem feijões vermelho, branco, rajado, jalo, fradinho e calpe, entre outros tipos regionais. Cada um possui características próprias de cor, sabor, tempo de cozimento, texturas e preferência do mercado. Apesar de sua ampla adaptação, o sucesso da produção depende de um bom planejamento. Fatores como clima, disponibilidade de água e época de semeadura precisam ser considerados para garantir o desenvolvimento adequado da cultura. Como as mudanças climáticas têm afetado a produtividade da cultura do feijão no Brasil? Na verdade, nos últimos tempos, a gente tem notado uma diferença muito drástica na parte de precipitação pluviométrica. Isso tem dado uma variação muito grande nas regiões brasileiras. Em termos de temperatura, hoje, quando você trabalha, por exemplo, eu estou há 21 anos trabalhando com IAC, eu não vejo diferença na temperatura, mas na parte de precipitação pluviométrica, isso tem ocorrido bastante. E isso tem afetado basicamente a questão da estabilidade de produção dos cultivares, que nós desenvolvemos. Então, hoje, essas variações que têm ocorrido, elas estão, sim, de certa forma, solicitando mais trabalhos dos programas de melhoramento, porque nós estamos tendo que ampliar mais a nossa rede de pesquisa em várias regiões para tentar cada vez mais identificar genótipos que são menos afetados por essas variações de precipitação pluviométrica. A temperatura, nós já temos esse conhecimento. Se a região centro-oeste mais quente, região sul mais, clima mais ameno, tudo. Então a gente vai ajustando isso daí. Mas a questão de déficit hídrico hoje, que é a tolerância ao estresse hídrico devido às precipitações pluviométricas, tem sido, em geral, a característica mais buscada por todos para melhoramento, não só feijão, como soja, milho, Tanto é que o pessoal, dentro da pesquisa, tem trabalhado também com a parte de precocidade. Hoje, por exemplo, todo mundo que trabalha com melhoramento genético tem, na medida do possível, tentado reduzir o ciclo das culturas. Se eu reduzo o ciclo, eu consigo muitas vezes produzir com uma quantidade semelhante, que um material mais tardio produz, mas com uma quantidade menor de água. Então, esses materiais, muitas vezes, eles são menos afetados hoje por essas variações pluviométricas, E assim, na medida do possível, a gente tem também tentado acompanhar equipamentos que nos auxiliem nisso, máquinas, mas também estudar a própria clima, Sabe-se que possivelmente nós temos variações de 30 em 30 anos, sabe-se que hoje ocorrem essas variações, Uma época tende a ser mais quente, uma hora tende a ser mais amena, Então a gente vai ajustando o melhoramento para tentar desenvolver materiais mais estáveis e mais produtivos, que sofrem menos com essas variações de clima.
E qual a importância do ZARC para a produção do feijão no Brasil? Para o feijão é importantíssimo devido ao seguinte: o feijão, teoricamente, ele tem 3 safras de cultura no ano. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega a nossa região de São Paulo aqui, que ela está numa região de transição tanto mais para o sul quanto para o centro-oeste, você consegue fazer 3 safras com a cultura do feijão. Então, você tem o feijão das águas, que é o feijão semeado em setembro, outubro, vai ser colhido, né, em dezembro para janeiro, por isso que é o feijão das águas, nós chamamos. Temos o feijão da seca, ou o feijão da segunda safra, né, porque a das águas nós chamamos de primeira safra. O da segunda safra é o feijão da seca, que geralmente ele é semeado em fevereiro, colhido em março, abril, e nós temos o de inverno, que geralmente é semeado em maio, junho, né, que você colhe ele em julho, agosto, setembro, né? Então são essas 3 safras. Então percebe-se que no Brasil, teoricamente, nós vamos ter em todo mês, nós temos um estado que está colhendo e outro estado que está semeando feijão. Então durante o ano todo você tem uma semeadura. Então o zoneamento, o ZARC, ele é muito importante porque esse melhoramento que eu falei para você, e você me fez a pergunta sobre variações do clima, essas coisas, todas as cultivares, elas são avaliadas para isso. Então, quando nós vamos desenvolver um cultivar, nós temos que informar o Ministério da Agricultura qual que é a região que ela é mais adaptada, né? Na verdade, os ensaios que nós fazemos servem para nos informar isso aí, porque o Ministério nos cobra. Bom, você vai desenvolver essa cultivar para várias regiões, mas qual região que você testou esse material? E qual o número mínimo de anos que foi testado e qual o número de épocas de semeadura que foi utilizado. Então, nós temos, né, uma obrigação a cumprir perante o Ministério. Com esses experimentos, você cadastra, você faz o registro da cultivar no Ministério da Agricultura, aí você cadastra no ZARC e você fala, olha, essa cultivar ela pode ser semeada até tal dia. Um exemplo, talvez, nós temos a cultivar IAC 1849 polaco, que é uma cultivar de feijão de ciclo precoce. As cultivares de ciclo normais no estado do Paraná, você pode, na segunda safra, o zoneamento fala que o agricultor ele tem até o dia 15 de fevereiro para semeadura. Se ele passar dessa data, ele não está coberto pelo seguro agrícola, que ele leva em consideração o zoneamento agrícola, tá? No caso do IAC 1849 polar, por ser uma cultivar de ciclo precoce, você pode semear até dia 1º de março, porque ele é mais rápido, ele é em torno de 10 a 15 dias mais rápido que as outras cultivares. Então você tem que informar isso daí. Então, o ZARC é importantíssimo, não só para o agricultor, para saber, né, o período de semeadura daquela cultivar, como também bancos, corretoras de seguro utilizam ele, né, para poder fazer o seguro, e nós também temos que informar corretamente isso daí, porque se não for informado corretamente, você pode ocasionar um problema seríssimo, né, de pessoas que acreditam na cultivar e ela realmente não responde para aquilo que foi desenvolvida. Então, a gente tem que fazer um projeto, né, que é escolher um município e ver se aquela cultura era adaptada ou se era viável para a cultura rural. E a gente escolheu o Poço de Caldas. Certo. E a gente usou o aplicativo Plantio Certo para ver se a cultura era viável, e ela é. E ele recomendou o da primeira safra, que é o das águas. Exatamente. Teria alguma cultivar que você recomendaria também para essa região? Todas as cultivares do IAC na primeira safra são recomendáveis para Poços de Caldas, que é sul de Minas, que na verdade, na cultura do feijoeiro, ele é dividido em três regiões no Brasil, tá? Temos a região 1, ela é São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa é a região 1. Nós temos a região 2, a região 2 é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, está na região 2, e são essas daí, tá? Goiás eu falei, né? As outras, mais para o Nordeste, são da região 3. Então, no caso, o Poço de Caldas, como ele é estado de Minas Gerais, ele faz parte da região 2. Então, o IAC hoje, todas as cultivares que ele desenvolve, elas são para serem semeadas tanto na região 1 quanto na região 2. Na região 1, o único diferencial que tem é a época agora de inverno, porque é muito frio, tem geadas lá, então você não pode fazer a semeadura. Do contrário, você pode plantar praticamente, né, as 3 safras. Poços de Caldas ainda tem uma transição que tem geadas às vezes, né? Então, assim,
Hoje, quando a gente vai recomendar os cultivares nossos para aquela região, geralmente são de ciclo precoce. Então, hoje, IAC 2560 Nelore, IAC 1850, que é muito plantado no sul de Minas Gerais, né? Essa cultivar nossa, e o IAC 2051 e o IAC polaco, que eu falei para vocês, ambos estão recomendados para aquela região, para você plantar, pelo menos na safra das águas, que é a primeira safra, né? E a safrinha, que é a segunda, que é da seca. Essa você pode semear sem problema algum. Entendeu? Já vai! Oi, você é o Eduardo? Sim, sou eu, por quê? Eu sou a Patrícia e vim tratar com você um assunto muito importante relacionado ao seu tio Osvaldo. Meu tio? Ele faleceu semana passada, o que aconteceu? Sim, e te deixou uma herança. Uma herança? Uma propriedade rural lá em Poços de Caldas. Mas eu não entendo nada de fazenda, não sei nem por onde começar. Que tal amanhã você passar lá no meu escritório, a gente regulariza toda a papelada e depois a gente começa a ver o que fazer com a sua propriedade. Tudo bem, obrigado. Pronto, agora toda a papelada está regularizada. Agora vem a parte difícil. O que eu faço com esse terreno? Seu tio comentava que essa propriedade tinha um grande potencial agrícola. Mas é que eu não entendo nada disso. O que eu poderia plantar? A gente poderia começar com uma cultura viável, tipo feijão. Ele tem um grande potencial agrícola e está no prato de todo brasileiro. Feijão. Feijão é interessante. Eu tenho um grupo de agrônomos que poderia te ajudar com isso. Alô? Oi, Zé, tudo bem? Então, eu tô com um cliente aqui que herdou uma propriedade em Poços de Caldas e ele gostaria de começar com feijão. Tá bom. Obrigada, tchau, tchau. Prontinho, amanhã eles estarão aqui. Então eles vão me ajudar a entender tudo. Tudo, desde solo, clima, defensivos agrícolas e máquinas agrícolas. E aí, Eduardo? E aí, Zé, tudo Tá bem? bom? Bem-vindo. Obrigado. Então, nós analisamos a cultura do feijão em Poços de Caldas para ver se é viável para você. Cara, eu realmente preciso de ajuda. Eu não sei nada sobre agricultura. Sem problemas, nós vamos explicar tudo. Obrigado. Então, o primeiro passo foi analisar o ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. É uma ferramenta utilizada para identificar áreas e períodos mais adequados para o cultivo agrícola, considerando fatores como clima, solo, disponibilidade hídrica e risco climático. Os produtores que seguem a indicação do ZARC têm acesso a mecanismos de ajuda financeira, como o Programa Agrícola de Atividade Agropecuária e o Seguro Rural. Então, não é só plantar? Exatamente, planejamento é essencial. Também analisamos o solo da região. E os solos de Poços de Caldas geralmente são latossolos vermelhos, e eles representam boa aptidão na região, desde que submetidos à correção da acidez, adubação orgânica e mineral. Além disso, quando bem manejados, esses solos têm boa produtividade porque eles são profundos, bem arejados e permitem o desenvolvimento das raízes. Ou seja, o feijão precisa de um solo fértil e com boa drenagem. Então, antes de plantar, eu tenho que preparar toda a terra? Sim, o preparo influencia diretamente na produtividade. E sobre as máquinas, quais eu vou ter que usar? Ótima pergunta. Vamos no barracão ver isso. Para o cultivo de feijão, a mecanização é fundamental em todas as etapas. A primeira etapa vai ser a preparação do solo. Usando o trator juntamente com o arado, a gente vai revirar o solo e depois com a grade niveladora, tirar os torrões para enar o terreno. Em seguida, vem a semeadora. Usamos a semeadora adubadora, que faz o plantio e a adubação ao mesmo tempo, garantindo profundidade e espaçamento. E dá pra fazer tudo isso na propriedade que eu herdei? Então, depende da área e do tamanho do terreno. Poços de Caldas é uma área com muita declinação, então pode ser que você precise adaptar os maquinários ou até diminuir os implementos. Durante o desenvolvimento, temos o pulverizador, utilizado para aplicação de fertilizantes e defensivos. Bom, e por último, a parte mais aguardada, né? A colheita. Ela pode ser feita de forma mecanizada por uma colheitadora automotriz, como essa aí, que realiza o arranquio, o trilhamento e a limpeza dos grãos numa só passagem. Caraca, é muita coisa. Eu vou ter que comprar todas essas máquinas? Não necessariamente, você pode optar pelo aluguel de serviços mecanizados. Isso daí é muito comum entre médio e pequeno produtor, porque reduz bastante o custo inicial.
Agora a gente vai mostrar um pouco da nossa plantação de feijão experimental e vamos falar um pouco sobre os defensivos. Os defensivos são usados na lavoura para proteger de pragas, doenças, plantas daninhas que geralmente competem com as culturas. Que são os 3 principais grupos, os fungicidas, os inseticidas e os herbicidas. Os herbicidas, eles matam as plantas daninhas, que geralmente são os matos que ficam nas produções. As plantas daninhas, elas competem por luz, nutrientes e por isso pode afetar muito a sua produtividade. Já os fungicidas são responsáveis por matar os fungos, que no feijão os principais são a antragnose, a ferrugem e a mancha angular, que são muito comuns no sul de Minas por causa da grande umidade. Já os inseticidas, eles controlam pragas, como caruncho, mosca branca, pulgão, que geralmente são os mais comuns na plantação do feijão. Mas é muito perigoso usar esses produtos? Por isso, o uso de defensivos agrícolas exige muito cuidado. Você deve seguir as recomendações técnicas aplicadas por um engenheiro agrônomo, com o uso de EPIs e o suprir com a carência do produto. O manejo integrado de pragas é importante porque ele monitora a sua lavoura. E é muito importante que você só aplique os defensivos quando realmente for necessário, reduzindo custos e impactos ambientais. Então não é só sair aplicando o produto à toa. Exatamente. O produto aplicado corretamente protege não só a lavoura, mas o meio ambiente e o consumidor final. Então, resumindo, para você ter sucesso com feijão em Poços de Caldas, você deve respeitar o zonamento agroclimático, preparar bem o solo, usar adequadamente as máquinas e usar com responsabilidade os defensivos agrícolas. Caraca, eu cheguei aqui sem saber nada e eu agora me sinto muito mais preparado para começar a plantar. Esse é o nosso trabalho. A agronomia existe para unir ciência e campo. Eu acho que meu tio sabia muito bem o que estava fazendo quando me deixou essa terra. E aí, tá pronto para ser produtor rural?